bem? Boa noite. Meu nome é Demóstenes e, primeiramente, eu vou dizer o significado da palavra Demóstenes. Agora estou com essa mania. Eu olho o nome e quero saber o significado. Mas o significado da palavra Demóstenes, o nome Demóstenes, é muito expressivo, exemplificador. Demóstenes foi um grego, e a vontade desse grego era de ser um grande orador. Mas ele só tinha um pequeno probleminha. Ele, para ser um orador, ele tinha que vencer a gagueira, ele era gago. Coisa elementar. Então, naquela época, aquele pessoal era muito especial. Tínhamos naquela época Sócrates, Aristóteles, Platão, era uma turma fenomenal. E alguém chegou para ele e buzinou uma técnica que hoje nós temos audiofonologia. Basta ter o convênio, vai-se à consulta, faz o treinamento, mas não existia nada disso. E disseram para ele o seguinte: olha, você vai buscar articular em frente às ondas do mar e coloque pedras na boca e tente articular, que com certeza você vai vencer a gagueira. E assim foi. Ele readquiriu o padrão energético, vibrátil, cósmico, que possibilitou esse formidável aparelho, essa parte nossa que nos permite falar. E só dá valor àquele que possui a possibilidade de poder falar, ver, ouvir, são graças divinas. E esse Demóstenes passou a ser um grande orador na Grécia Antiga. Antigamente, hoje nós temos a novela, temos aí a programação que tira-nos tanto a atenção, mas antigamente não existia. Não existia televisão, não existia internet, os livros eram raríssimos e também a cultura era monitorada. Então, o que se fazia naquela época? Os pensadores, filósofos iam para praças e lá eles passavam a cultura. Era a diversão daquela época. E eles faziam isso com muito zelo, muito cuidado, tratavam essa forma, esse maneirismo, esse hábito com muito carinho. Mas eram tempos de pouca evolução, mas eu acredito que, pelo menos no aspecto psíquico, as pessoas eram mais saudáveis. Então, esta articulação de Demóstenes, essa possibilidade que nós temos, que nós não nos preocupamos com isso, nós não nos preocupamos em respirar, nós não nos preocupamos em até viver. Há sistemas internos que funcionam naturalmente. Ninguém fica preocupado, eu estou respirando agora? Meu coração está batendo agora? Ninguém fica preocupado com esse tipo de coisa. Mas isso é bênção de Deus. Porque essa história começa lá em Deus. Uns chamam de princípio divino, outros chamam de psiquismo divino, outros chamam de força primordial. Mas Deus, Ele
a partir de um determinado momento, ele se desdobra. E Deus, a divindade chamada pelos hindus, porque vamos falar muito da cultura indiana, dos hindus, do Mahabharata. O Mahabharata é o livro mais antigo da humanidade, pelo menos 5.000 anos, pelo menos. E lá já se estudava isso. Nós tínhamos esta cultura, nós perdemos ao longo do tempo. Mas Deus é Atma. Deus é Atma. É o princípio primordial. Mas Deus é aquela história, sozinho ele não pode exercer o movimento, a atividade. E ele se desdobra em manas. E Deus permanentemente fecunda manas. E nós temos disso Budi. Aí o irmão vai dizer, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Ouviu sim, a vida toda, Pai, Filho e Espírito Santo. Ouviu a vida toda e não sabia disso. Porque nós não temos esse hábito. E esse Pai, Filho e Espírito Santo, que fica muito mais fácil nós entendermos, compreendermos, ele possui as suas funcionalidades. Ele precisa, imagine o seguinte, nós somos expressão de Deus, mas Deus está num nível altíssimo que faltam-nos recursos para entendermos Deus. Nós só podemos entender o que Deus não é. Deus não é limitado, Deus não tem princípio. Porque Deus é além disso tudo. E Deus precisa chegar até nós, como nós outros, porque somos filhos de Deus. Mas como é que Deus vai criar algo e este algo vai se expressar? Então ele criou forças, criou modelos, funcionalidades, para que a partir desses modelos nós passemos a ter sustentação e possamos estabelecer a comunicação e o entendimento. Então, por exemplo, porque essa descrição de Pai, Filho e Espírito Santo ainda está muito acima de nós, a nível de entendimento, então vamos partir a nível de entendermos como essas forças chegam até nós. Como esses procedimentos se estabelecem em nós. Então, tudo isso na nossa realidade chega a partir do Sol. O Sol. Então, o Sol, a partir do Sol nós temos 3 grandes forças que emanam do Sol, que dão sustentação a nós. E essas 3 grandes forças são, respectivamente, Forhat, Kundalini e Prana. Eu vou explicar. Porque Forhat, falando primeiro de Forhat, mas se eu disser que Forhat, para entender Forhat, nós precisamos entender o fogo, fica mais fácil. Então, Forhat é a força ligada ao fogo, mas é um fogo, não esse que nós presenciamos, é um fogo cósmico. E ele vai manifestar este Forhat, por exemplo, as nossas consciências. E faz todo sentido, porque nós temos dentro do nosso cérebro
movimentação o quê? Elétrica, eletricidade. E quando essa eletricidade funciona mal, nós sabemos das dificuldades que passamos a ter pela ausência do cérebro, do crânio, funcionando corretamente. Aí vão aqueles impulsos elétricos, aí nós vamos, se temos problemas, nós vamos fazer o quê? O eletroencefalograma, para saber se o cérebro está funcionando corretamente. Então, Forrat é uma especialização desse princípio de Deus, para nos dar consciência. Eu tenho consciência, eu sei do que se trata ao meu redor, eu estou consciente. Quando nós não estamos conscientes a nível de matéria, o que é que acontece? Estamos lá inconscientes. E acreditam até as pessoas que ali não há nem mais vida, mas há, porque outras funcionalidades estão em ação. Então, Forrat é isto. É a especialização ligada a este fogo, a este aspecto conscienciológico. E aí nós temos também uma segunda grande força, que os hindus estudaram muito bem esse assunto, que é a Kundalini. A Kundalini, ela é uma força ligada a poder. E diz-se que é uma força congelada ainda, sem manifestação, no aspecto da potencialidade que ela pode exercer em favor do ser. E a Kundalini, eu vou ter que dizer mais um nomezinho, está em Muladhara, que é o chakra básico, que eu adiante eu vou falar sobre isso. E Kundalini, a força de poder que nós podemos desenvolver, eu estou conversando sobre isso, porque nós podemos desenvolver isto, senão não nos interessaria. Inclusive vencer as patologias, as doenças, as fraquezas, as dificuldades. E Kundalini é mais um desdobramento dessas forças que chegam do alto. E é claro que eu vou falar dos chakras. Eu falei de Muladhara, ou chakra raiz. Aqui no Ocidente nós falamos chakra raiz, mas o hindu chama de Muladhara. E eu gosto de falar Muladhara, fui ensinado assim, porque você não chama o José por Zé. Se você quer chamar, mas chamar bem, você chama José. Eu, por exemplo, Demóstenes, não vou atender, Demóstenes, aí eu vou atender. Então, Muladhara. Inclusive, se eu me esquecer, existe um livrinho aí chamado, um livrinho muito da editora Pensamento, chamado Chakras. Ele ensina tudo isso, não tem novidade nenhuma que eu estou falando. Mas eu estava na segunda grande força, Kundalini, que é uma força que está dentro de nós. E é uma capacidade, potencialidade congelada. Esses grandes seres que existiram na humanidade, eles desenvolveram Kundalini. Eles passaram, existe uma série de grandes seres que nós, ora chamamos de santos, ora chamamos de seres irreais, semideuses, inclusive aquela parte desagradável. Alguns desenvolveram para a prática do mal. Então nós temos já esses nomes aí que nós sabemos e nós não vamos nem proferir para não cair na tônica vibrátil do ambiente. Mas eles desenvolveram o Kundalini, só que a maior parte deles enlouqueceu pelo uso indevido da força.
Kundalini é para ser usada de forma devida, apropriada, porque é uma força de Deus. E tudo que anda contra a maré de Deus perece, não resiste ao tempo. Não resiste, não se perpetua. E nós queremos saber da terceira grande força, que vem a ser prana. Prana. Então, o que me interessa prana? Eu não estou preocupado com prana. Prana não me diz nada. Mas prana, por exemplo, se subdivide em sistemas internos que nós não podemos viver sem eles. Então eu tenho prana em sua subdivisão, que vem a ser a pana. O que é a pana? É todo o sistema espontâneo de excreção. E funciona. De muita coisa que eu estou falando aqui, eu já testei na minha vida. E eu tinha uma pessoa que passou por um dilema terrível. E ela, no finalzinho do dilema dela, ela não estava mais conseguindo excretar. E excretar é uma coisa muito importante nas nossas vidas, porque senão nós apodrecemos. E eu falava com a pessoa, não a doente, mas a pessoa, o parente ligado à pessoa, chama a pana, chama a pana, chama a pana, vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar. E ele excretou, passou a excretar. Não precisou entrar em procedimento. E essa funcionalidade, ela é espontânea dentro de nós, não precisamos nos preocupar. Se o organismo ele está carregado, nós naturalmente nós vamos exercer esta função, e se essa função não funciona, problema. Derivado de prana, nós temos uma outra funcionalidade, samana. O que é samana? É todo esse processo digestivo, indispensável às nossas vidas. Ingeriu, tem que esse sistema vai consumir tudo que está em nós. Aí pode entrar o Forrat para auxiliar na digestão, podem entrar outras forças, mas o sistema responsável pela digestão é esta subdivisão de prana. E nós temos o próprio prana, que é ligado à respiração, e na verdade esse prana ele também é chamado, pode ser chamado de vayu. Então seria prana vayu. Então é a parte da digestão. Nós temos ainda o pana. O pana é tudo aquilo que nos impulsiona para cima. E temos também Viana. Então são funções, e eu não estou preocupado se vocês vão memorizar esses nomes. Isso não é a minha preocupação. A preocupação é que nós tenhamos consciência de que existem sistemas em nós, e esses sistemas são comandáveis. Quando
quando nós chegamos para a cura, pedindo cura, é porque esses sistemas estão falhando em nós. É porque os chakras não estão funcionando bem. É porque os sistemas não estão funcionando bem. E temos ainda a presença dos nossos chakras benditos. O que são os chakras? Os chakras são rodas de captação de forças, de prana, por exemplo. E esses chakras, eles têm comando sobre as diversas regiões. Nós trabalhamos, nós buscamos estudar os 7 grandes chakras. Mas, na verdade, existem outros chakras. Então, eu falei de Muladhara. É o chakra raiz. E este chakra, ele é citado no Espiritismo, diversos livros que existem aí, falando dos chakras, das propriedades dos chakras, da importância dos chakras. E os chakras, nós vamos continuar com eles, porque eles estão residentes no nosso corpo astral. Quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar tendo chakras. Por quê? Por uma razão muito simples. O corpo físico, ou o corpo astral, ele precisa de alimento, de força. E no campo astral, no mundo astral, não vai haver mais esses pratos, essas iguarias que nós consumimos. E nós vamos caminhar para nos alimentarmos de prana, de luz. Então, até lá no livro Nosso Lar, houve lá um determinado momento que houve uma tentativa de rebelião, porque as pessoas continuavam querendo se alimentar na maneira como elas se alimentavam antes. E isso passava a ser impróprio. Então, a liderança de Nosso Lar teve que pedir a presença de especialistas para ensinar os novos hábitos, as novas maneiras. E lá, para os mais radicais, criou lá a tal daquela sopinha, né? uma indução a se acreditar que aquilo era realmente uma sopinha. Mas os chakras em funcionamento, eles vão captar naturalmente a força existencial para nós continuarmos a nossa existência, que nós temos que ter um insumo para nós podermos estar nos gerindo. E os chakras vão ajudar nisso. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou sadio, mas vai ter que se preocupar lá na frente. Nós temos logo a seguir, eu falei de Muladhara, então nós temos o segundo chakra hindu, de baixo para cima, é Swadhisthana chakra, que é chamado também o chakra ligado à parte digestiva. Logo a seguir, nós temos Manipura chakra. E Manipura, ele tem a particularidade, Manipura, de atrair, a partir do plexo solar, as forças do alto na distribuição para com os outros chakras. Intermediando, nós temos Anahata chakra, que é um chakra intermediário. Ele é ligado aos 3 chakras de baixo
e aos 3 chakras de cima. E para vocês verem a importância dos chakras, cada chakra está ligado principalmente a uma glândula. Então, voltando de baixo para cima, nós temos as gônadas, nós temos o pâncreas e nós temos a suprarrenal, ou as supras renais. E no coração nós estamos ligados ao timo. Aí, algo que interessa a casa, porque é algo muito interessante, porque esses 3 chakras estão ligados muito à parte, principalmente o chakra raiz ligado à sexualidade. Mas a força de criação, a sexualidade é uma representação, é uma derivação da força de criação. Então, irmão, é muito curioso isso, nós estamos sempre atentos a isso, porque o irmão chega numa casa espiritualista e ele começa, através de orações, de induções, a desenvolver mais esses chakras. E esse chakra de criação, ele está ligado à sexualidade. Então a pessoa interpreta que aquilo é uma ação a nível da pessoa enamorar-se por outra. É muito comum, as pessoas chegam, aí tem um certo momento que a pessoa impressiona-se por outra, mas é um desvio do entendimento desse chakra, desta força criadora que não veio para a casa espiritualista com esta finalidade, veio para criar. Mas a dirigência, as entidades estão sempre atentas a isso e já fazem um caminhamento correto devido. Não quer dizer que seja uma regra permanente, única, mas ocorre, nós percebemos isso. E aí nós paramos no anahata, coração, glândula timo. E como é importante essa glândula timo? Eu vi uma pessoa, é uma coisa pequenininha, mas quando isso não funciona bem, é um problema, a pessoa é óbito. É óbito. Subindo, nós temos o Visuddha chakra, que está ligado também a uma glândula importantíssima, a tireoide. O pessoal está estudando, hein? E a tireoide, trabalho com uma entidade, ele diz que a tireoide é a glândula rainha. Com tireoide tudo, sem tireoide nada. E o descontrole da tireoide e o descontrole de Visuddha cria problemas seríssimos. Se eu não me engano, acho que o Ronaldinho está sendo afetado por isso, né? Tá aquele atleta que era padrão e não há jeito, o ar, ele se engorda pelo ar, mas é a tireoide. E nós temos comando sobre ela. Nós temos como calibrar os chakras. Nós temos trabalhos com os chakras. Mais adiante, nós temos aqui Ajna chakra, que é, pelos hindus, o terceiro olho, e ligado à glândula pituitária, porque ligada à pineal